Olá, meus queridos alunos do Legale, professora Serena Lander, estamos aqui neste quarto e último bloco, né, falando aí de outros procedimentos especiais para apuração de alguns crimes, né, como é o caso dos crimes praticados por funcionário público e também dos crimes contra a honra, né, estudamos nos outros blocos todo o procedimento que é realizado para apuração dos crimes praticados por funcionários públicos, né, ou daquelas pessoas que prestam serviços para a administração pública, e agora estamos analisando, então, os crimes praticados aí contra a honra, né, que são os crimes de calúnia, injúria e difamação, né. Então, estou abrindo aqui o material de apoio para darmos continuidade, então, à nossa quarta e última aula sobre os procedimentos especiais. Nossa aula aqui de processo penal aqui do Legale. Então, vamos colocar aqui os procedimentos especiais, né, que é onde nós iniciamos a nossa matéria. E vamos, então, falar daqueles crimes praticados contra a honra, né? Sobre a apuração dos crimes praticados por funcionários públicos, nós já tratamos, né? E já trouxemos todos os detalhes aí relacionados à apuração desses crimes. Então, nós estávamos falando, na nossa última aula, dos crimes contra a honra, né? Quais são os crimes contra a honra? Só recapitulando aí a nossa última aula, eles estão previstos lá no artigo 138 a 145, né? E o procedimento para apuração desses crimes está lá no capítulo 3 do Código de Processo Penal, que engloba os artigos 519 a 523 do CPP, tá? Então, quais são os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação, tá? Embora o CPP ele tenha feito previsão apenas em relação à calúnia e difamação, a doutrina, obviamente, entende que essas normas também são aplicadas aos crimes de injúria, né? Então, esse procedimento especial, ele também é aplicado aí para o crime de injúria. Então, o procedimento previsto para os crimes contra a honra, eles estão lá nos artigos 519 a 523 do CPP. Esse procedimento, gente, do 519 ao 523, ele é aplicado a todos os crimes contra a honra, tá? Salvo, né, as exceções, né? A gente sabe que no direito não tem uma verdade absoluta, sempre nós temos exceções à regra. Então, aqui não é diferente. Então, nós podemos dizer que o 519 ao 523 do CPP, esse rito é aplicado a todos os crimes contra a honra, via de regra, tá? E a todos os crimes contra a honra será, então, aplicado o rito sumaríssimo do GCRIM. O que é o GCRIM? Juizado Especial Criminal, tá? Exceção, em alguns casos, quando não for, né, cabível o rito do GCRIM, Juizado Especial Criminal, aplica-se, então, o rito especial do 519 ao 523. Então, via de regra, aplica-se o do artigo 519 a 523 a todos os crimes contra a honra, via de regra. Exceção, aqueles que serão realizados pelo GCRIM, então, é a exceção à regra, tá? Então, quando não for cabível o rito do GCRIM, aí sim vai se aplicar o rito do 519 a 523. Quando o crime for de ação penal privada, né? Então, por exemplo, crime de injúria qualificada, né? Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O procedimento, ele será aquele disposto no artigo 519 a 523, tá? O juiz, antes de receber a queixa, ele vai dar oportunidade às partes, né? Quanto à possibilidade de conciliação.
nos termos lá do 520 do CPP, né? Então, sempre antes o juiz ele faz aí uma tentativa de conciliar as partes. E depois o juiz, após ter ouvido o querelante e o querelado, se ele verificar que é o caso, né, e que tem a possibilidade de se conciliarem, ele vai promover, então, o entendimento entre as partes e, havendo a conciliação, a queixa vai ser arquivada, né, após, então, a assinatura do termo da desistência pelo querelante, né. Podemos citar como exemplo aí o crime de injúria, quando a gente ofende alguém, né? Num momento de raiva, de transtorno, uma discussão, então a gente ofendeu uma pessoa. Então, o juiz, quando ele pega esse processo, ele vai, então, promover, né, essa tentativa de conciliação. Se as partes se retratarem, né, voltarem atrás, aí o juiz, então, ele vai encerrar o processo, né? Ele vai arquivar, então, essa queixa-crime após a assinatura do termo, então, na audiência aí pelas partes, né? Não havendo conciliação nos crimes de ação penal privada, o juiz vai verificar se a queixa pode ser rejeitada de acordo com o 395. O artigo 395 do CPP, ele traz algumas possibilidades de rejeição aí, então, da queixa-crime, tá? Se tiver algum daqueles requisitos, então o juiz ele pode rejeitá-la. Se ele entender pelo recebimento da queixa-crime, ele vai determinar, então, a citação do querelado, para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 dias, tá? E aí nós temos uma primeira peculiaridade, né? Que está lá no artigo 144 do Código Penal. E qual é? Pedido de explicações, né? O suposto ofendido, ele tem dúvidas em relação à ofensa. Então, quando que eu vou ingressar com pedido de explicações? Quando alguém foi lá na internet e falou alguma coisa a meu respeito, que eu estou achando que é uma injúria, porque me ofendeu minha honra, mas eu não tenho certeza, né? Então, eu tenho dúvidas em relação a essa ofensa. Então, eu vou me valer do artigo 144 do Código Penal para poder entender se é o caso mesmo da propositura da ação, né, de injúria ou não. Então, o artigo 44, esse pedido de explicações, gente, ele tem natureza cautelar, né, e não interrompe o prazo decadencial, tá? Então, não existe propriamente um julgamento nesse caso, né? É feito um pedido de explicações e a outra parte vai ter que apresentar uma resposta, né? Aquele que não der explicações poderá responder pelo crime, tá? Caso contrário, se ele se explicar e disser que realmente não houve a intenção ou a vontade de injuriar a outra, então aí o processo vai se encerrar, tá? O rito específico do pedido de explicações não está no Código de Processo Penal. Está previsto no CPC 2015. Atenção para essa informação, gente, é importante. O rito específico, repito, do pedido de explicações está no Código de Processo Civil de 2015 e não no CPP, tá? Está descrito lá nos artigos 726 e 729, 726 a 729 do CPC, tá? Cuidado aí para não confundir. E existe a possibilidade de uma audiência de conciliação, no caso desse pedido de explicações, né, antes do recebimento da queixa-crime, tá? Tudo isso nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, tá? Obviamente, deve ter a presença de advogados, né? Não é dispensada a presença dos advogados, e nessa situação podem ter duas, pode ser ofertado, né? Duas defesas aí, vamos dizer. Primeiro, ofertar exceção da verdade, né? O que é isso? É você oportunizar ao querelado
comprovar que a sua conduta não foi ofensiva, né? E sim fatos notórios. Então, quando você fala de exceção da verdade, você fala, olha, eu não estou te ofendendo, eu só estou te falando fatos que são notórios, que estão acontecendo, tá? E aí ele tem que provar por que são notórios, né? São públicos, enfim. O querelante poderá contestar no prazo de 2 dias, podendo ser inquirida testemunhas arroladas aí na queixa, tá? Hipóteses que não cabem exceção da verdade. Na injúria, não cabe exceção da verdade. Só cabe na difamação e na calúnia, tá? Difamação só cabe no caso de funcionário público, tá lá no artigo 139, parágrafo único do Código Penal. E na calúnia, admite-se, em regra, exceto em 3 hipóteses previstas no 138, parágrafo 3º do Código Penal, tá? Vamos dar uma olhada aqui no 138, parágrafo 3º, para a gente ver quais são essas hipóteses. Vamos verificar aqui. Código Penal. 138, parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, tá? Essa é a primeira exceção. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. E terceiro, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, admite-se a exceção da verdade, exceto nessas 3 possibilidades que nós acabamos de ler em relação ao artigo 138 do Código Penal, tá? O artigo 85 do CPP diz lá que o querelante ofendido, né, se for detentor de foro por prerrogativa de função, a exceção da verdade nesse caso deverá ser julgado pelo foro de prerrogativa de função. Não poderá o juízo de primeiro grau comum julgar o crime de calúnia, tá? Então, vamos dar um exemplo. Prefeito ingressa com queixa-crime por crime de calúnia, né? Alguém imputou peculato ao prefeito, tá? Então, neste caso, se o querelado tiver interesse na exceção da verdade, o juiz pode fazer a instrução, mas ele não julgará. Ele deve remeter ao Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a gente está falando aí de foro, né? De o ofendido ter foro por prerrogativa de função, tá? Então, essa exceção da verdade aí vai ter que ser julgada aí pelo Tribunal de Justiça, tá? Por conta do foro de prerrogativa de função. O querelado pode apresentar exceção da verdade ou exceção da notoriedade, né? Vamos explicar a diferença entre os dois. A exceção da verdade consiste em uma possibilidade do querelado demonstrar em juízo que as afirmações consideradas ofensivas para o querelante são verdadeiras. Essa é a exceção da verdade. Já a exceção da notoriedade do fato consiste em demonstrar que a afirmação feita pelo querelado não causa estranheza ao meio social, pois todos já conheciam o fato afirmado pelo querelado, tá? Então, essa exceção cabe apenas no caso de difamação, tá? Então, essa é a diferença aí entre uma e outra, tá? No rito ordinário, após apresentada a resposta à acusação, o magistrado vai analisar a hipótese de cabimento de absolvição sumária, conforme prevê o artigo 397 do CPP. Sendo o caso de absolvição, não terá a necessidade de suspender o processo criminal e nem instruir a exceção da verdade, cabendo ao juiz, então, proceder à absolvição, mesmo antes da intimação do autor da ação penal para se defender da exceção, tá? Não sendo a hipótese de absolvição, o juiz, ele vai marcar audiência de instrução, né? Está no máximo 60 dias, conforme prevê o artigo 400 caput, né, para serem ouvidas, então, as testemunhas arroladas quanto ao fato objeto da ação penal aí, e também aqueles fatos consignados na exceção da verdade, tá? E também vai ocorrer o interrogatório do réu. Produzida a prova oral, né, de acordo com a ordem legal aí do procedimento,
será facultado aí o juiz as partes requerer diligências. Se o juiz entender que ele precisa de mais informações, ele vai solicitar diligências, né? Se ele precisar de mais informações para tirar a dúvida em relação aos fatos. Não sendo feitos requerimentos de diligências ou sendo indeferidos, as partes elas vão apresentar as alegações finais, né? E depois o juiz vai dar a sua decisão, tá? Passada a instrução, não sendo querelante detentor do foro privilegiado, o juiz vai proferir uma sentença, tá? Se tiver foro privilegiado, vai para o Tribunal de Justiça, como nós já falamos, tá? Então, primeiro ele vai falar quanto à exceção, depois quanto à acusação trazida na inicial acusatória, condenando ou absolvendo o acusado ou o querelado. Tá bom, gente? Nós vamos ficando então por aqui, terminando esse bloco. Agradeço aí a atenção de todos. Me adicionem nas redes sociais, né? Célia Nilander 8, Instagram, né? A gente poder bater papo sobre as questões penais, questões de direito. E Facebook, Célia Regina Nilander. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.